Obrigado, Luciano, por lembrar, né? Então, a gente está começando a nossa segunda atividade síncrona hoje, tá? Para quem chegou agora e como eu iniciei a gravação também, é só para explicar que é importante a gente, lá nas nossas atividades de fórum, né, quando for construir o texto, né, evitar cópias de outros lugares. E se for fazer alguma citação de outro lugar, tá? Faça o devido registro dessa citação. Tá? Esse ano eu vou estar fazendo uma avaliação um pouquinho mais criteriosa em relação a esses textos que vocês estão mandando, né? Tendo em vista que a gente já está meio que adaptado à nossa realidade. Tá? Quanto à nossa segunda avaliação, mais para frente eu vou explicar direitinho, tá? Mas muito provavelmente vai estar ali dentro daquela situação de trabalho em grupo, né? Aí eu vou definir direitinho se vai ser só com geografia, se vai ser em parceria com outra disciplina, porque eu vou tentar fazer, né, ao longo desse ano, algumas aulas casadas, né? O que já está certo é que semana que vem, por exemplo, a gente vai ter aula com biologia, né, com a Márcia. Eu também estou tentando ali ver se eu consigo encaixar Lespa, né, com o Diego, tá? Mas aí assim, a gente vai ver ali o que a gente pode fazer, tá? Então, ainda em relação à segunda avaliação, eu vou pensar mais direitinho mais para frente, podem ficar tranquilos, tá? Ou não sei. Quanto à nossa aula de hoje, eu vou começar respondendo duas perguntas que foram encaminhadas por alunos, tá? Uma foi lá no YouTube, ou seja, nos comentários da nossa segunda videoaula, se não me engano, ou primeira, deixa eu dar uma olhada aqui. Foi da primeira videoaula, né, sobre geopolítica. E uma outra, essa pergunta foi da Emily, tá? E a outra pergunta foi do Cleverson, via WhatsApp, tá? Vamos começar aqui com a pergunta da Emily. Ela está perguntando assim aqui, ó. Zé, então é certo dizer que em alguns casos a relação cultural ultrapassa as outras relações em questão de influência, né, em massa? Como, por exemplo, o estilo de vida que os filmes de Hollywood vendem, que nós aqui consumimos de forma predominantemente, né, afeta os nossos costumes e pode exercer um poder maior sobre nós do que outras relações, ou a ideia é de que isso acontecer muito... A ideia disso acontecer é muito vã, né? Emily, como a gente explicou lá na nossa outra aula, né, na primeira aula, a geopolítica ela se dá em diversas escalas, né, de relação. E eu não diria que a relação cultural ela seja maior do que outras. Eu diria que ela é um complemento, tá? Ela é um complemento e que hoje em dia ela se mostra mais eficaz do que outras formas, porque é mais barato, de certa forma. Antigamente, o domínio de um país sobre o outro se dava muito por questão militar. Tá? Hoje em dia, esses domínios ainda podem acontecer, essas relações ainda podem acontecer, essas relações de força e coisa e tal, mas se mostrou muito mais interessante para as potências centrais, principalmente depois ali da Segunda Guerra Mundial, você exercer um outro tipo de domínio, tá? Principalmente o domínio econômico, tá? O domínio tecnológico, tá? E também se fazendo uso das inovações nas telecomunicações, né? Também o domínio cultural. Então, a gente poderia dizer que o domínio cultural ele vem corroborar com outras formas de domínio, de poder, né, exercido entre as economias centrais diante as economias, né, como que eu posso dizer, periféricas. Tá? Agora, é inegável que os Estados Unidos é um dos países que mais, né, trabalhou essa forma de exercer esse poder, esse soft power, né, sobre os outros países. Tá? Ou seja, sem ter que invadir nenhum país, sem ter que dar nenhum tiro, eles conseguem meio que transmitir inúmeras ideias, tá? Sobre a sua forma de ver o mundo, sobre o seu estilo de ver o mundo. E aí o que acontece? A indústria de Hollywood, a indústria de séries, né, a internet, são fontes e formas de domínio, tá, que conseguem, como que eu posso dizer, que conseguem manter
né, aquela visão de que os Estados Unidos é o objetivo, é aquela modo de vida, aquela forma de ver o mundo que é o objetivo de todo mundo. Tá? Então, assim, veja aqui o Brasil, por exemplo. Tá? O Brasil é um país em que o brasileiro, de uma forma geral, ele tenta, né, reproduzir aquela forma de ver o mundo, de existir, que é a forma americana, tá? Sem muitos questionamentos. Agora, isso acontece em todos os países do mundo? Não, né? Em alguns países do mundo, essa entrada dessa cultura, né, ela sofre resistência, né? Países muçulmanos, por exemplo, em alguns desses países muçulmanos, produções americanas têm dificuldade de entrar. A própria China, vários produtos americanos sofrem inúmeras censuras, tá? Por quê? Porque eles tentam, de alguma forma, né, filtrar o que é que vem de lá, tá? Numa tentativa de impedir que esse modo de pensar também se difunda, né, entre a sua população, tá? Eu espero que tenha, eu respondi um pouquinho lá, Emily, lá também lá no YouTube, então eu espero que tenha conseguido ficar bem claro, tá? Então, assim, essa forma de domínio cultural, ele corrobora, ele é tipo, né, um acessório do que alguma coisa, como que eu posso dizer, alguma coisa que seja predominante, só ele, tá? E quando, é claro, como a gente falou lá na videoaula, e quando essa forma de domínio cultural, essa forma de domínio política e econômica falham, os países desenvolvidos, né, não só os países desenvolvidos, a gente também tem que tomar cuidado com, às vezes, até o discurso que eu construo, né, um minutinho, esse discurso que eu construo pode também levar um pouquinho de erro, pode parecer que os países desenvolvidos são malvadões, né, e os países periféricos são pobres coitados. Não, não é assim, né? Vale lembrar que até entre países periféricos também existem disputas locais. Tá? Você vai perguntar para um uruguaio, um paraguaio, né, um boliviano, muitos vão ver o Brasil como uma potência imperialista, uma potência que impõe as suas vontades sobre os vizinhos, numa questão de divisão quase que natural dos brasileiros de que nós devemos ser o país líder da região. Né? É interessante, como muita gente acha isso mesmo, não, o Brasil tem que ser líder regional. Né? Falta combinar com os nossos vizinhos isso. Né? Então, assim, mesmo entre países, né, periféricos, você tem esse tipo de domínio também ocorrendo, já que o jogo geopolítico é isso. O jogo geopolítico é você tentar ocupar o seu espaço dentro ali, né, do tabuleiro de ações. Tá? E é engraçado porque a gente muitas vezes coloca essa visão dos Estados Unidos como uma potência imperialista e do Brasil como uma potência periférica, mas se você mudar a escala, se você vier para a escala, por exemplo, regional, aí o jogo já vira. Né? Aí o Brasil é a potência imperialista que impõe as suas vontades e os vizinhos estão ali tentando, né, se proteger de alguma forma dessa influência brasileira. Beleza? Inclusive na questão cultural também, tá? Inclusive na questão cultural. Vide aí, por exemplo, a dificuldade da cultura dos países vizinhos de penetrar em território nacional, no Brasil. Tá? É impressionante como muitos brasileiros sabem muito sobre a cultura americana, europeia, até japonesa, que está do outro lado do mundo, tá? Mas sabe muito pouco sobre o que tem aqui, né? E do que se produz, né, nos nossos vizinhos, em forma de cultura, literatura, né, de filmes. Né? Cinema argentino, por exemplo, ele é muito, muito premiado. Né? Ou seja, existem aí circuitos de cinema, né, alternativo em que os filmes argentinos são muito, muito cultuados. Né? E aqui para o grande público a gente praticamente nunca, né, nunca ouviu falar ou nunca viu nada que tenha chegado aqui para a gente. Tá? A outra pergunta, ela veio pelo WhatsApp, e a pergunta foi do Cleverson, e é assim, ó, eu acho que já é um pouco mais relacionado com o que a gente estava discutindo essa semana. Porque o intuito da OMC, né, é a liberalização do comércio mundial. E por que, né, alguns países agem de forma protecionista contra a OMC? Bem, primeiro, eu acho importante a gente entender
O que é a OMC? A OMC é a Organização Mundial do Comércio. É um tipo de instituição ou instituto supranacional. O que isso significa? O que é uma instituição supranacional? São instituições, órgãos que foram criados, teoricamente, para não defender nenhuma bandeira específica, né? Ou seja, a OMC não é americana, não é inglesa, não é alemã, não é brasileira. Basicamente, é um grande órgão internacional, tá? Que tem um objetivo específico. Existem outros órgãos supranacionais, como, por exemplo, o BIRD, né? BIRD, que seria o Banco Mundial. Você tem a própria ONU, né? E por aí vai. São vários organismos que tentam, desculpa, que tentam organizar, né, as relações internacionais. Como eu falei também lá na primeira aula, não existem leis, ou seja, entre os países, a não ser que esses países eles se juntem, né, e acertem determinados acordos, estabelecendo inclusive leis internacionais. Mas aí então quem é que vai aplicar essas leis? Quem é que vai, né, organizar essas leis? Em que ambiente essas leis vão ser discutidas? E aí surge os órgãos internacionais, né, ou supranacionais, como a OMC, né, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, né, a ONU e por aí vai. São locais onde os países meio que contribuem para a manutenção dessas instituições, tá? E é onde os países vão discutir, né, as leis estabelecidas entre eles, acordadas entre eles. Mas que fique bem claro que, quando se trata de geopolítica, a qualquer momento, um país pode abandonar um desses órgãos, ele pode, né, simplesmente voltar atrás pelo que ele acordou ali e acabou, e não tem muito o que fazer. Tá? Agora, é claro que, de uma forma geral, esses órgãos têm algum poder, porque, como muitos países estão associados a eles, né, eles meio que conseguem fazer sanções, eles conseguem dificultar a vida de países ou que não são membros deles, ou que são membros e mijaram fora do pinico, ou seja, fizeram alguma merda. Tá? No caso específico da OMC, né, da Organização Mundial do Comércio, ela é mais ou menos uma região, um tribunal, tá? Onde países membros, quando se sentem, né, prejudicados pela ação comercial de algum outro país membro, eles colocam ali as suas pendengas, e as pendengas ali vão ser julgadas, né, por um corpo técnico, tá? E aí esse corpo técnico vai fazer uma série de considerações, de sanções, né, ou da grande causa, ou não, tá, para o país que entrou com a situação. Outra função da OMC é estabelecer regras mundiais que consigam dar uma fluidez ao comércio internacional. Aí a pergunta é essa, né? Mas por quê? Por que os países criaram um órgão assim? Bem, ficou claro há muito tempo, né, que existe uma associação direta entre crescimento econômico e comércio. Tá? E quanto maior for o volume desse comércio, tá, mais, como que eu posso dizer, maior será o seu crescimento econômico. Tá? Durante séculos, esse crescimento econômico e esse comércio estava estabelecido a domínio militar de uma determinada região. É só a gente buscar lá a questão dos países coloniais. Antigamente, quando um país queria um mercado consumidor, uma área para conseguir matéria-prima, ele ia lá e dominava. E aí você estabelecia o que eles chamavam de pacto colonial, ou seja, aquela colônia Zé, sua. bom dia. Bom dia, pode falar, Eduardo. Desculpa ter, é porque Alô, não estou ouvindo. Eduardo? Cortou para mim aqui. Faltou luz na casa dela. Não, Leonardo, ela está aqui no. Ela está aqui no. Ela está aqui
No grupo. O som tá ruim para vocês? Alguma coisa assim? Tá bom aí, né? Beleza. Então, Eduardo, se você estiver me ouvindo de algum lugar, quando você voltar, você pode interromper, tá? Não tem problema, não. Opa, Eduardo acabou saindo mesmo agora, tá? Coisas da atividade síncrona. Agora que ela ia fazer uma consideração, né? Não, eu tô falando porque minha internet hoje tá uma bosta aqui também, entendeu? Nunca vamos saber a pergunta. Não, eu não espero que não seja tão dramático, não. Um dia vai voltar a luz lá na casa dela. Bem, espero. Né? Então, pessoal, continuando aqui até ela conseguir se restabelecer aí novamente, tá? Como dizem, né, a Eduarda caiu, infelizmente. Espero que ela esteja bem, não tenha se machucado nem nada. Então, olha só, de certa forma, os países no período colonial, eles estabeleciam comércio à força, tá? Com a internacionalização, né, do comércio, tá? Basicamente, isso foi uma questão que foi... Talvez ela só ia falar que por causa da internet. Talvez ela fosse só lembrar que ela ia sair porque a internet caiu. Né? Não sei, né? Às vezes ela está no notebook, né? E aí o computador continua ligado e coisa e tal, mas se a luz cai, a internet vai embora, né? Pode ser. Aí o que acontece? Ao longo do século XX, com a melhoria do comércio, né, principalmente dos transportes, da telecomunicação, tá? E também com a questão da descolonização, ou seja, de uma mudança de paradigma mesmo, tá? Ficou bem claro que haveria necessidade de você estabelecer um órgão que conseguisse, né, fomentar o comércio global. Tá? O Kleberson, na pergunta dele, ele fala assim, mas a OMC tem o objetivo de dar fluidez ao comércio global. Isso é basicamente uma das funções da OMC. Tá? Por quê? Porque os países ficaram, né, entenderam bem que quanto maior for a fluidez comercial, maior será o volume de trocas, né, maior será, né, o crescimento econômico, pelo menos teoricamente falando. Mas aí ele fala assim, mas alguns países agem diferente. Alguns países são protecionistas. O que essa palavra significa? O que é um país ser protecionista? Tá? É basicamente ele criar uma série de dificuldades para que produtos que vêm de fora, tá, entrem. Ou seja, principalmente através de barreiras alfandegárias, ou seja, você estabelecer impostos. Tá? Então, o que a gente está vendo aqui são dois choques de visões de mundo. Uma visão que diz o quê? Que um comércio fluido e global vai favorecer as transações, né? E principalmente vai favorecer o crescimento econômico. Por quê? Você vai colocar dentro lá da lei de mercado, né, países para competir, e os países que melhor ofertar os produtos em qualidade e preço vão prevalecer em relação a outros. Tá? E quem seria, teoricamente, o beneficiado final dessa história? Isso eu estou falando tudo no campo das ideias. Seria o consumidor, que teria à sua disposição, tá, todos os produtos dos países do mundo. Tá? Qual é a realidade dessa situação? A realidade é que o comércio global ele acaba se colocando de forma injusta, porque nem todos os países estão em mesmo pé de igualdade, principalmente quando a gente fala de desenvolvimento tecnológico, de capacidade de produção. Né? Então, o que a gente vê hoje na prática são alguns países predominando, né, no comércio global, principalmente por ofertar produtos de alta tecnologia, que são produtos, né, muito mais caros do que, por exemplo, soja. Então, imaginem quantas milhares de toneladas de soja um país tem que vender para comprar, por exemplo, um supercomputador, para poder fazer cálculos, por exemplo, para fazer previsão do tempo. Tá? Então, é claro que nessas relações comerciais, você vai ter alguns países se favorecendo em relação ao outro. E tem todo quanto é tipo de jogo. Tem como você, por exemplo, como dizem a China faz, desvalorizar a sua moeda de forma artificial para que a sua produção fique mais barata do que de outros países. Então, vejam, por exemplo, a moeda chinesa,
né, ela é muito menos, ela tem um valor muito menor do que o dólar. Então, por exemplo, um produto fabricado na China ficaria muito mais barato do que um produto fabricado nos Estados Unidos. Então, isso é o quê? É um tipo de jogo que é desleal, pelo menos, né? Cabe aos Estados Unidos estabelecer isso. Isso é deslealdade, os caras estão produzindo lá, né, com uma moeda desvalorizada artificialmente, ou seja, o governo desvalorizou aquela moeda, tá? sem, sem ela sem ela realmente valer aquilo. Tá? Outra coisa que também é dentro do jogo internacional visto como uma deslealdade é quando um governo subsidia parte da produção. Então, por exemplo, isso acontece muito com produção agrícola. Né? Então, você, por exemplo, o governo paga parte da produção e aí aquele produto fica muito barato se comparado à competição com outro país. Tá? Aí o Luciano está perguntando assim, como que se desvaloriza uma moeda? Bem, na verdade, a gente tem que entender o que dá valor a uma moeda, né? Já parar para pensar? Porque quando você pega o dinheiro, ele é só papel, tá? Então, por que eu não posso pegar uma folha de caderno, anotar um número e dizer que isso aqui é um dinheiro, né? É porque, basicamente, os únicos países, né, basicamente, dinheiro é uma coisa que todo mundo reconhece que tem valor. Ou seja, a gente simplesmente aceita que o dinheiro tem valor. Na prática, ele é só papel. Tá? E como que se aceita que o dinheiro tem valor? Bem, cria-se uma série de regras, né? Regras essas construídas também internacionalmente, tá? Que vão fazer com que mundialmente os países reconheçam, olha, isso aqui são coisas que têm valor para todos os países. Então, a partir do momento que você tem aquilo ali guardado, você pode emitir papel moeda, ou seja, fabricar papel moeda, tá? E aquele papel moeda vai estar representando aquilo que você tem guardado e que o mundo todo reconhece que tem valor. Tá? Então, na prática, hoje, o ouro, bens públicos, né, o próprio tamanho da economia, como é no caso dos Estados Unidos, são coisas que mundialmente a gente reconhece de valor, ser coisas de valor. Então, é o que faz com que um país possa emitir papel moeda. Hoje, a China tem uma economia, né, e bens guardados em forma de ouro, de títulos de dívida e por aí vai, muito maiores do que ela produz de papel moeda, do que ela fabrica de papel moeda. Então, se a gente tivesse um câmbio flutuante, um câmbio, o que é um câmbio flutuante? É um câmbio que reproduz dia a dia, né, a quantidade de bens que você tem guardado, que o país tem guardado, e a quantidade de moeda emitida. Né? Então, por exemplo, hoje, por que o real está 6-1 em relação ao dólar? Né? Porque nós perdemos muitos dólares que eram as nossas reservas cambiais, principalmente durante essa crise. A nossa economia encolheu bastante durante a nossa crise. Então, o que acontece? Né? Se você olhar a quantidade de papel moeda emitida pelo país e a quantidade de bens guardados que são internacionalmente reconhecidos, isso gera uma desvalorização do real. A gente fabricou muito mais dinheiro do que tem guardado. E aí, consequentemente, o que acontece com a moeda? Ela desvaloriza. Tá? Agora, a China faz o contrário, ela tem muitos bens guardados, principalmente em forma de dólares e títulos de dívida americana, tá? Ela tem uma economia absurdamente grande, um PIB que está chegando perto ao PIB dos Estados Unidos, mas ela não tem um câmbio flutuante, é o país, a China, que estabelece o valor da moeda dela, ela que diz quanto que aquela moeda dela está valorizando. Né? E aí o que ela faz? Ela sempre coloca um valor muito abaixo do que ela tem, né, realmente guardado. Então, ou seja, ela na verdade diz, é o contrário, na verdade ela diz que ela tem muito menos coisa guardada do que papel emitido. Então, a moeda dela está desvalorizada. E qual é a vantagem disso para a China? Né? Porque a China paga ao seu povo, a sua mão de obra, em moeda chinesa. Né? Ela compra matéria-prima ali dentro do território em moeda chinesa. Mas o comércio internacional é feito sempre em dólar, que é uma moeda internacionalmente reconhecida como uma moeda de valor. Né? Professor, então quer dizer que no Brasil
a moeda está desvalorizada, isso tem algum benefício? Tem algum benefício. Por quê? Porque, basicamente, os nossos produtos lá fora agora estão muito baratos. Então, isso faz com que a gente consiga vender mais, né? Também dificulta que a gente compre muita coisa lá de fora. Então, a nossa balança comercial, que é a relação entre que a gente exporta e a gente importa, está sempre favorável para o Brasil, superávit. Então, não é estranho que o comércio global, por exemplo, diante da moeda desvalorizada, como está agora, ele esteja favorável, que o Brasil esteja crescendo no seu comércio internacional. Tá? Então é bom isso, então vamos desvalorizar mais a moeda. Não, não é bom por quê? Porque gera inflação, tá? E aí um dos resultados para a população diretamente, quando a moeda está muito desvalorizada, é que o produto que a gente vai comprar fique muito caro. Isso eu acho que todo mundo já percebeu, né? A gasolina fica cara, o arroz fica caro, tudo. Ou seja, é só você olhar, né, qualquer produto que você queira comprar há um ano atrás, 2 anos atrás, você vê agora o produto, você vê que os produtos estão muito mais caros. Mas por quê? Porque como a moeda nossa desvalorizou, né, aqueles produtos que foram fabricados em dólar, aqueles produtos que têm um valor real agregado, eles acabam acompanhando, né, o preço em dólar. Tá? E aí a consequência para a população é uma perda de poder aquisitivo. Isso não é tão problema na China, por quê? Porque a China controla os preços lá dentro, né? É uma economia, é uma ditadura, uma economia fechada, tá? Outra coisa, professor, mas então se a China estabelece e desvaloriza a moeda de forma artificial, por que o Brasil não faz isso também? Né? O Brasil já fez, mas dentro do mundo livre capitalista, né, isso não é muito bem visto pelos investidores. Por quê? Porque os investidores vão dizer, olha, o país está escondendo qual é a sua real situação. Tá? Então, se o Brasil hoje estabelece um câmbio, né, fixo pelo governo, isso iria fazer com que os capitais aqui investidos fossem ainda mais embora, mais rapidamente embora. Né? Porque os representantes estariam com muito medo do Brasil estar entrando numa crise e quebrar, por exemplo, como já aconteceu no passado. Aí a pessoa pode dizer assim, mas aí, professor, não estou entendendo mais nada. Se isso é ruim, por que a China faz? E por que a China fazendo, né, ela ainda continua tendo o PIB absurdamente alto? Aí, gente, é aquela complexidade da economia global. A China é um lugar excelente para os investidores mundiais, principalmente as grandes empresas, investirem em suas empresas. Né? Elas, não importa que lá seja uma ditadura, não importa que os direitos humanos não estão sendo cumpridos, não importa que o governo se diga comunista, né? Não importa que a moeda é desvalorizada artificialmente, não importa, né, que ela tem um câmbio fixo, coisas que em qualquer outro lugar do mundo daria merda. Por que isso não importa na China? Porque a China tem 1,3 bilhão de pessoas que trabalham, né, por salários miseráveis. Pessoas que não podem fazer greve, pessoas que não podem, né, questionar por melhores condições de trabalho. Né? Isso forma uma massa de mão de obra, tá, com um potencial de geração de riqueza absurdo. Então, todos os países do mundo, todas as empresas do mundo vão para a China porque, primeiro, é uma mão de obra estupidamente barata e disciplinada. E, segundo, é um mercado consumidor crescente. Então, ninguém quer se ficar fora de um mercado consumidor de 1,3 bilhão de pessoas. Né? Então, tudo isso faz com que a China continue crescendo, mesmo dentro de todo esse cenário. O que nos leva a outra questão. Uma coisa são as relações geopolíticas. Hoje, os Estados Unidos e a China são rivais, geopoliticamente falando. Outra coisa são as relações econômicas. Elas podem não estar alinhadas. Normalmente estão, mas podem ser que não. Né? É o caso também dos Estados Unidos e a China. Quem são os maiores investidores na China hoje? São as empresas americanas. Tá? E aí a gente volta àquela pergunta do Kleberson. Tá, então a OMC é um organismo que tenta dar fluidez a essa bagunça toda. Por quê? Porque o grande capital entendeu
né, que você estabelecer um comércio global, isso iria aproveitar, por exemplo, essa situação que eu estou falando. Hoje, uma empresa nos Estados Unidos, ela tem que pagar um salário alto para o americano, em dólar, que é uma moeda valorizada. Uma empresa nos Estados Unidos precisa, né, respeitar todos os direitos ambientais, todas as regulamentações ambientais, tem sindicato, tem regra, aquelas papagaias que uma empresa vê como uma coisa ruim. Então ela pode ir para onde? Ela pode ir para a China, onde não tem nada disso. Né? E aí ela vai produzir lá, destruindo a natureza, explorando uma mão de obra semi-escrava, né? E ela vai conseguir gerar altos lucros. Tá? Qual é a consequência? Mas você está falando de uma empresa americana. Você está querendo dizer que as empresas americanas fecham fábricas nos Estados Unidos e abrem na China? Sim. Né? Ou seja, por exemplo, a Nike. A Nike já faz mais de 20 anos que não tem uma fábrica de tênis nos Estados Unidos. Né? Não existe fábricas de tênis da Nike nos Estados Unidos já faz quase 20 anos. Né? Então, dentro desse cenário global, desse comércio global, onde você tem potências, né, centrais deslocando a sua parte produtiva para países subdesenvolvidos, com o intuito de aumentar a sua margem de lucro, tá? Então você tem o quê? Hoje, você tem potências globais que fecham fábricas e se instalam em países subdesenvolvidos. Tá? E aí qual é a consequência disso para os americanos, para os europeus? É desemprego. Tá? Agora, você está gerando emprego em países subdesenvolvidos não significa necessariamente que os países subdesenvolvidos estão melhores. Por quê? Porque, na prática, o que essas empresas estão indo fazer lá é explorar a mão de obra. Né? E quando eles obtêm lucro a partir daquela mão de obra, para onde vai o lucro? Vai em forma de transferência de capitais para os países desenvolvidos. Então, você tem hoje um comércio global que transfere trilhões de dólares todos os anos das massas de trabalhadores de países subdesenvolvidos para as grandes economias globais. Tá? E daí a grande diferença que a gente tem em relação à qualidade, ao poder aquisitivo dos países desenvolvidos frente aos países pobres. Mas você acabou de dizer que isso gera desemprego lá. Gera. Então também tem uma pressão nos países desenvolvidos, porque esses países nunca foram tão ricos, né? Mas eles têm problemas sérios, como uma alta taxa de desempregados, né, que gera uma pressão política muito grande lá dentro também. E nessa pressão política, né, você tem os órgãos e os governos que tentam praticar, né, ações protecionistas. E você tem, por exemplo, figuras como Trump. Qual é o grande o segredo do sucesso do Trump? Né? Foi exatamente ser eleito, né, com esse discurso protecionista. Estamos perdendo nossos empregos para os países subdesenvolvidos. Pior, mesmo assim, esse povinho dos países subdesenvolvidos vem para cá para tentar roubar o pouco emprego que nós temos aqui. Né? Então vamos fazer o quê? Vamos proteger a América primeiro. Papapá. Esse discurso, para o americano médio, para o americano pobre, aquele americano com baixa instrução, que perdeu emprego para uma fábrica na Índia, para um call center na Índia. Hoje, por exemplo, o americano, quando vai ligar para um serviço de consumidor, ele nunca fala com outro americano, ele fala com o indiano. Né? Então, para o americano médio, ele vê isso e ele concorda com isso. Tá? Outra coisa também são os imigrantes. Né? De uma forma geral, os imigrantes, principalmente aqueles com baixa escolaridade, vão desempenhar tipos de emprego que o americano mesmo não quer. Né? Vai ser jardineiro, vai ser copeiro, né? vai trabalhar ali como babá e coisa e tal, mas que numa situação de crise, de desemprego, ele olha para o imigrante aceitando qualquer tipo de salário e ele diz, lá, está roubando o meu emprego. Mesmo que não seja efetivamente isso que está acontecendo. Então, na prática, o que você tem com o comércio global, pelo menos nos moldes que estão sendo estabelecidos hoje, é uma transferência sistemática de riqueza produzida pela mão de obra
né, dos países subdesenvolvidos, tá, para os países desenvolvidos. E aí, dentro de uma lógica liberal, ou seja, que é basicamente essa filosofia econômica que dita que os países devem controlar o mínimo possível o fluxo econômico, porque a corrente filosófica liberal acredita que a própria economia consegue se gerir, né? Para essa filosofia, para essa corrente, o comércio tem que ser global, não tem que ter barreiras alfandegárias. Então, a OMC ela é, de uma forma geral, uma defensora do liberalismo econômico. Tá? Assim como o FMI, o Fundo Monetário Internacional. Tá? Agora, o que a gente tem visto, alguns anos para cá, é até alguns economistas desses órgãos, né? Até alguns economistas que durante anos foram liberais, né? Reconhecendo alguns limites do liberalismo, principalmente, né? Ao observar que ano após ano nós temos uma concentração de renda cada vez maior em países desenvolvidos. Então, fica claro, pelo menos para alguns economistas, cientistas políticos, de que a gente está chegando num cenário de ruptura. Né? Por que a gente está chegando num cenário de ruptura? Você tem cada vez mais uma parcela pequena da população muito rica e um mar de miseráveis. Né? E aí chega para a gente via, né, cultura, via filmes, olha como que é maravilhoso o mundo lá, olha como que eles vivem, né, uma qualidade, como que existe, né, abundância e coisa e tal. Qual é o reflexo disso? Né? Todo mundo quer o seu pedacinho dessa prosperidade. Então, nunca na história, né, da humanidade nós tivemos um fluxo tão grande de imigrantes, né, dos países subdesenvolvidos para os países ricos. Tá? E aí a gente gera uma pressão migratória, né, imigratória muito grande também. E aí a gente vê o que aconteceu essa semana. 8.000 pessoas saindo do Marrocos a nado para ir para a Espanha. Né? Então, assim, é um cenário de guerra. E hoje a Europa sofre até mais do que os Estados Unidos, porque a Europa tem uma fronteira imensa ali, né, rodeada por países do Oriente Médio, países da África. Né? Já os Estados Unidos têm o México. Então, os Estados Unidos foi lá, o Trump também, uma das campanhas dele, que ele colocou muito na prática, foi construir uma imensa barreira, né, um muro de verdade, separando o México, tá, dos Estados Unidos. Tudo bem? A Lívia coloca aqui, ó. A Lívia coloca assim: parece que hoje em dia é só ter um discurso supernacionalista que você ganha as eleições. Né? Então, esse nacionalismo, né, que é muito fruto dessa reedição, né, dessa direita, né, que alguns chamam de extrema direita. Eu não sei se esse termo é muito legal. Eu não, assim, a nível de política é interessante, né? Mas assim, na realidade, eu gosto mais do termo direita populista, né? Por quê? Porque direita populista, porque ela prega no seu íntimo ainda o liberalismo, tá? O livre comércio, né? Está concentrando renda, foda-se, né? É o jogo. Mas não temos que ter algum tipo de igual condições de. Não, essa direita ela continua praticando a regra da direita, né? Ou seja, do liberalismo econômico. Mas no discurso, principalmente, né, na retórica que eles constroem, tá, você tem muito daquele nacionalismo, do protecionismo, né, defendido por populistas décadas atrás. Tá? Então, caras como Getúlio Vargas, né, até JK, né, eles tinham esse ar populista e falavam mais ou menos o que hoje a direita fala também. Tá? Só que, assim, a realidade acaba, mais cedo ou mais tarde, se impondo sobre o discurso. Você pode falar que a Terra é plana, tá? Você pode realmente acreditar que a Terra é plana, mas a realidade é outra. A realidade não vai concordar com você só porque você quer que seja, não significa que vai ser. Tá? Para você pode até ser, mas o mundo real é diferente. Então, a mesma coisa acontece com muitos desses discursos. Né? Então, por exemplo, o discurso de proteção e coisa e tal, ela acaba se perdendo quando fica claro que, na prática, o que esses governos fazem é diferente. Né? E aí acaba fazendo com que esses governos percam, né, de certa forma, apoio popular.
tá? Aí a pessoa pode perguntar, mas professor, o que é então melhor? É você deixar um comércio global fluindo livremente ou a gente partir para um protecionismo internacional onde cada país vai fechar suas fronteiras? Assim, na verdade, a gente tem bons exemplos de que os dois extremos fazem mal, né? Ou seja, você ter também uma economia muito fechada, né, em que impeça a entrada de produtos de fora, é ruim para o país também. Por quê? Porque hoje em dia nenhum país é 100% autônomo. Ou seja, ninguém, né, consegue fabricar tudo que precisa. Os processos de fabricação ficam demasiadamente complexos para que sejam todos praticados dentro de um único país. Tá? Então, o que acontece? Existe uma necessidade real de, internacionalmente, você ter uma boa relação. Agora, também está cada vez mais claro que os países precisam tomar as rédeas, né, do comércio que ele pratica, ou seja, os governos, eu digo, né? Ou seja, estabelecer proteção para algumas áreas estratégicas, né, estimular outras para que outros, né, consigam produzir e competir internacionalmente, né? Valorizar a mão de obra técnica, engenheiros, né, cientistas, para que você consiga produzir tecnologia por si próprio. Tá? Então, assim, é uma questão que hoje em dia fica cada vez mais claro que você precisa alcançar ali um meio termo. Vê, por exemplo, a questão da vacina. Né? Porque é engraçado quando você vê uma pessoa, né, meio cega pela ideologia, dizendo que não vou tomar a Coronavac, porque a Coronavac foi feita na China, né, eu vou tomar AstraZeneca, vou tomar Pfizer, né, que são americanas, inglesas. Meu amigo, todas as vacinas são fabricadas hoje, né, os IFAs, os princípios ativos, ou na Índia ou na China. Não tem jeito. Né? É claro que, tecnologicamente, algumas foram desenvolvidas na China, outras foram desenvolvidas na Inglaterra, outras nos Estados Unidos, como a da Moderna, mas a fabricação, ela toda passa por essa cadeia produtiva internacional. Então, ela vai ser, de uma certa forma, fabricada na Índia ou na China. Isso mostrou, por exemplo, na prática, o quanto é ruim você ter determinados segmentos da sua economia, né, dependente de outros países. O Brasil, que durante décadas foi um grande fabricante de vacinas, né, durante décadas nós fabricávamos todas as vacinas que a gente precisa. Nós tínhamos mão de obra e materiais necessários para a fabricação de vacinas. Hoje, quando a gente precisa do quê? A gente precisa do IFA vindo lá da Índia, da China, para a gente poder envasar, e claro, a gente ainda invasa, a gente ainda faz a mistura, o controle de qualidade é todo feito no Brasil, porque a gente tem profissionais gabaritados para isso, tá? Mas o mais importante, que é o princípio ativo, né, esse a gente não tem capacidade de fazer hoje. Né? Então, olha só, é uma falha estratégica. Determinados segmentos da economia, e aí é a importância de um governo estabelecer quais são as suas prioridades. Ó, isso aqui é estratégico, isso aqui eu não posso depender de outro país. Como, por exemplo, fabricar armas. Hoje, o Brasil, durante a década de 80, teve uma grande indústria bélica, a gente exportou armas. O Brasil era sempre ali entre os 7 países que mais exportavam armas para o mundo. E armas, eu não estou dizendo só armas pequenas, não. Tanques, lançadores de mísseis, né? Armas de grande porte, fabricávamos navios. Hoje em dia a gente não fabrica mais nada, traz tudo de fora. Né? E qual é o problema disso? Se você entra em guerra com alguém, a Argentina sofreu com isso. Quando ela invadiu ali as Malvinas, naquele desastre da guerra das Malvinas, né? Boa parte das armas argentinas eram francesas, de origem francesa. E aí o que os franceses fizeram? Mandaram todos os códigos para os ingleses. Né? Então, assim, os ingleses sabiam todas as especificações das armas, sabiam tudo. Né? O que favoreceu demais os ingleses na hora do conflito. Tá? Então, assim, armas, tecnologia de comunicação, fontes de energia, né, partes médicas, isso eu estou falando aqui o óbvio. Né? Mesmo assim, a gente perdeu muito disso nos últimos anos. E aí, não é uma questão só desse governo, é uma questão de todos os governos, desde o fim da ditadura militar, desde o período, né, em que a gente entrou efetivamente no neoliberalismo, né, todos os governos civis para cá
eles têm, né, meio que desindustrializado o Brasil. Porque, bem ou mal, os militares tinham uma outra visão de Brasil, eles tinham uma visão desenvolvimentista, né? Eles acreditavam, eles eram muito nessa linha do nacionalismo. Então, se por um lado eles vendiam as nossas economias, tá? Eles vendiam nossas economias para, principalmente o setor financeiro e coisa e tal, principalmente para os Estados Unidos, por outro, eles eram muito focados no desenvolvimento regional. Tá? Aí a Lívia que tem a pergunta aqui, ó. Zé, por que os países desenvolvidos que têm condições para isso não fazem um salário base nas empresas, com fiscalização forte? Até acho que isso já existe em teoria, né? Porque aí teria que acontecer isso, de estão roubando meu emprego porque aceitam qualquer valor do trabalho. É aquela questão, Olivia, que eu falei para vocês. Não existe um órgão, ou seja, não existe uma regra internacional de um salário mínimo. Tá? Cada país é soberano dentro do seu território para estabelecer. Né? Aliás, esse é o pulo do gato do grande capital. Né? Como eu falei a aula passada, já falei ano passado, né? No capitalismo, você tem um cabo de guerra. De um lado, você tem o grande capital, a burguesia, né? Que enriquece se apropriando do trabalho do proletariado. Né? E do outro lado, o proletariado, que é o quê? Que é melhores salários. Mas o que acontece? A fonte da riqueza da burguesia é a mais-valia. O que é a mais-valia? É a diferença do valor produzido pelo proletariado em relação ao que a burguesia paga de salário para o proletariado. Né? Então, burguesia, aumentar o salário do proletariado significa que eu vou ter lucro menor. Então, qual é o meu objetivo? Lucro. Qual é o objetivo do proletariado? Né? É salário. Então, é um cabo de guerra. Tá? Cabe a cada região, e o que a gente viu na história foi o seguinte, através de muita luta, porrada, tiro, né, pancada e bomba, você tinha, dentro de cada país, né, os trabalhadores ganhando direitos, né, conquistando direitos, através de greve, de paralisações e coisa e tal, e a burguesia tendo que ceder em alguns setores. Né? Então, você teve em países como a França, a Inglaterra, né, os países europeus principalmente, né, algumas regiões dos Estados Unidos, do Canadá, tendo que ceder e criar leis trabalhistas muito, muito boas, né? Jornadas de trabalho, férias, e por aí vai. Isso chegou também aqui no Brasil, em parte. Ou seja, o brasileiro conquistou vários direitos, 13º e coisa e tal, também tudo na porrada, né, tiro e bomba, não foi nada dado de graça, não. A gente tende a colocar, já tem vários, não sei o quê, alguns políticos que conseguiram se capitalizar por essas conquistas, mas na prática foi muito tiro, porrada e bomba para poder conseguir esses direitos. Só que o que acontece? Aí, com o fim da Segunda Guerra Mundial, você tem a difusão da produção pelo mundo. E aí o que essas empresas e essa grande burguesia percebeu? Pô, aqui eu estou tendo margem de lucro mais baixo. Mas hoje, graças principalmente aos transportes e à comunicação que melhoraram muito, eu posso fechar minha fabricazinha aqui e ir para onde? Esses trabalhadores não têm esses direitos. Então você vai passar por um processo mundial de descentralização industrial. Ou seja, você tem as indústrias indo dos grandes potências industriais para os países subdesenvolvidos. Nessa brincadeira, até o Brasil se industrializou, né? Com montadoras internacionais, a Ford, a Fiat, coisa e tal, vieram para cá. Né? Só que muitos desses países também acabaram conquistando direitos trabalhistas, como é o caso do Brasil. Então, o que essas empresas estão fazendo? Novamente, elas estão indo para outros lugares. Na verdade, enquanto as lutas pelas melhores condições de trabalho continuam restritas às fronteiras nacionais, o capital ele se internacionalizou. Vejam vocês, né? O comunismo que tinha internacional, que tentou se difundir pelo mundo, né? O capital pegou essa ideia. Não, vamos nós nos internacionalizar. Né? E nessa internacionalização, né, você acaba mudando de escala. Então, hoje, o capital coloca os países para brigar mesmo. Briga aí!
briguem, briguem, né? Porque eu vou estar sempre indo para os países que oferecerem melhores condições para mim. Existe uma dificuldade muito grande dos trabalhadores, em forma de, né, mundialmente falando, se organizarem, né? E aí o que acontece? O capital venceu nessa questão, né? Ah, tá, então se hoje a Indonésia colocam direitos, aí o que acontece? Eu saio da Indonésia e vou para outro lugar, né? E aí o que acontece? Você tem, por outro lado, o capital local, né, os grandes associados do capital global, né, a burguesia, as elites locais, com aquele discurso, defendendo aquele discurso, velho discurso, olha, temos que tirar os direitos trabalhistas. Por quê? Porque senão a gente vai perder emprego, nós precisamos ser competitivos internacionalmente. E aí, assim, eu até entendo esse grande capital nacional falar isso. O que eu não entendo são os trabalhadores realmente aceitarem isso e defenderem isso, como a gente vê muitas das vezes as pessoas defendendo. Tá? Hoje vocês vão viver num mundo muito menos, né, protegido do que eu, por exemplo, vivi. Né? A gente tem aí um processo, né, de uberização do trabalho, né, onde você trabalha para uma multinacional que ganha, né, bilhões com o trabalho dos seus associados, mas essa multinacional não tem nenhum tipo de responsabilidade para com seus empregados. Então, o motorista da Uber hoje, né, ele não tem férias, ele não tem 13º, ele tem que comprar o carro, né? Se o carro dele quebrar, é ele que tem que consertar. Né? E a Uber vende a ideia de que, não, você não é meu empregado, eu estou prestando um serviço para você, conectando você ao cliente. Isso é balela. Isso é balela. A Uber é uma multinacional que só ganha porque tem motoristas. Se ninguém usar Uber, se o motorista parar de usar o Uber, né, o que acontece? A Uber não existe. A mesma coisa, iFood, né, as empresas de entrega, né, a Rappi, né, a 99, ou seja, são vários, porque é um processo de uberização. Você está, né, tem uma empresa, tem uma multinacional por trás disso, tá? Mas ela coloca o quê? Ela coloca o seu empregado como um prestador de serviço. Ela está aqui, eu presto serviço para ela. Ela subverteu a lógica. Não é você que é meu empregado, eu que estou prestando serviço para você e você está me pagando por esse serviço. Né? Na prática, esses funcionários perderam todos os direitos trabalhistas. Eu sei porque o meu cunhado, por exemplo, trabalha no negócio de Uber, sofreu um acidente recentemente, e quem é que teve que pagar o prejuízo do carro, quem ficou um tempo sem trabalhar, né? Foi ele. Né? Se você fica doente, não tem. A gente está voltando à Inglaterra do século XIX em relação a direitos trabalhistas. Então, qual é a solução para isso? Né? Basicamente, o que a gente tem visto até entregadores em São Paulo. Manifestação, greve. Se eles pararem, parei, 2 dias parado, as pessoas vão notar que não é o Uber que faz o serviço, são os motoristas. Né? Não é a iFood que faz a comida. Eu acho engraçado, até vejo de vez em quando algum canal no YouTube, esses negócios de esses dias eu estava vendo esse Flow, né, que alguém falou para mim, aí o cara falou assim, chegou o nosso iFood. iFood faz comida nenhuma, gente. Não tem comida nenhuma no iFood. Né? Como que chegou o iFood? Foi algum restaurante, porque hoje em dia até o restaurante também está se lascando nessa brincadeira. Eu estava conversando com um amigo meu que tem, não, um amigo meu, eu sou conhecido que tem um restaurante que ele fala como que ele perdeu depois que ele entrou para o iFood, porque ninguém mais pede por telefone, né? Ninguém mais pede por telefone, e o iFood estabelece o preço que quer. E é ele que tem que se virar para poder vender aquilo ali e conseguir lucro. Né? Então, o iFood hoje explora o restaurante, explora o entregador de comida, e ela ganha dinheiro a rodo, e todo o pessoal na base, até o empresário, né, que é dono de um pequeno restaurante, que ele começa a perceber que ele não é burguesia, ele é trabalhador também, porque ele tem uma empresa, ele tem empregados, mas na prática ele tem que se sujeitar à grande empresa multinacional. Tá? Ah, Aí o Lucas fala que não tem um contrato definitivo, né? Não tem contrato nenhum, na verdade, o Lucas. Você não tem nenhum laço com a empresa, né, que você está trabalhando, tá? Aí as pessoas vêm como vantagens. O cara, eu não preciso, eu sou meu próprio chefe. Mentira.
A empresa estabelece uma série de padrões, a empresa te dá uma série de penalidades se você fizer alguma coisa errado, ela te tira do catálogo por um tempo se você não seguir as regras da empresa, né? Então você é um empregado. Você é um empregado, você não é seu próprio dono. Tá? E aí, infelizmente, você tem todo o lado ruim de ser empregado, mas você não tem o quê? Você não tem o lado bom de ser empregado. Né, de que são os direitos, as garantias, de você sofrer um acidente, você vai ter uma licença, né, se for mulher, se ela engravidar, ela vai poder tirar a licença para amamentar e coisa e tal, não tem nada disso. Tá? Se você ficar doente, ninguém vai cortar o seu salário, né? Não é o caso que acontece hoje nessas empresas. Ah, mas não dá para ganhar dinheiro? Dá para ganhar dinheiro, né? Mas a pessoa acaba se matando de trabalhar. Né? Esses dias eu estava vendo um documentário, o cara falando, o cara fez lá a contabilidade dele direitinho, não sei o quê, ele percebeu que ele trabalhando de 8 horas da manhã a 8 horas da noite, ele estava ganhando lá, tirando tudo, tirando gasolina, porque é conta dele, estava ganhando R$ 1.200, né? Folgando um dia da semana. Então, tipo assim, olha só, o nível de volume. E se ficar doente? E se a moto quebrar? Se for roubada, como acontece? Acabou, você perde seu emprego. Tá? Aí, a Lívia fala aqui uma coisa que realmente é muito atrativa, né? E aí, que é o custo, que é o preço final para o cliente. Né? É inegável que para o cliente isso acabou gerando um benefício em alguns segmentos, né? Principalmente enquanto essas empresas estão o quê? Essas empresas estão conquistando o mercado. O Uber já foi muito mais barato. Quando o Uber chegou no Brasil, ela foi muito vantajosa para quem era motorista e muito, muito vantajosa para quem era cliente. Né? Só que o que aconteceu? Ela chegou, conquistou o mercado, né? Detonou muitas empresas de ônibus em cidades de médio porte, em cidades, né, pequenas e coisa e tal, detonou muitos taxistas e coisa e tal. Agora ela já está o quê? Gradativamente aumentando pelo seu serviço. Primeiro ela está espremendo quem? Os motoristas. Com o tempo, ela vai começar a aumentar também os preços com o cliente. Isso já acontece com o iFood. Eu, por exemplo, aqui tem uma pizzaria aqui perto aqui de casa, que quando eu ligo, a comida chega, em média, a pizza chega, em média, R$ 10 a R$ 20 mais barato do que eu pedindo pelo iFood. E aí eu realmente conversei, uma vez eu comprei a pizza lá, o cara explicou por quê. Porque, olha, aqui eu posso estabelecer o preço que eu vou vender para você. Agora, quem estabelece o preço é o iFood. Né? Dependendo lá do preço do iFood, aí o que acontece? Eu tenho que vender um pouco mais caro para outra pessoa, né? Para o cliente. Então, vejam só, num primeiro momento o iFood era muito barato, né? Mas aí o que acontece? Espremeu lá a galera daquela ponta lá, os empresários da pizzaria e coisa e tal. Mas para o cliente isso é excelente, tá? Agora, com o tempo, como ele dominou o mercado, como as pessoas pararam de pedir por telefone, não sei como que é em Pádua, mas aqui é muito raro hoje alguém pegar e ligar para um lugar, né? Todo mundo tem o aplicativo baixado, você vai lá, olha, porque você tem aquela comodidade do aplicativo, né? Então, na prática, precisa se casar alguma coisa aí, precisa chegar ao meio termo. Por um lado, né, continuar ofertando bons preços para o cliente e, por outro, criar condições favoráveis para quem está ofertando aquele produto para o cliente. Tá? E aí foi muito bom você ter levantado essa questão, Lívia, porque é a defesa do liberalismo. Qual é a defesa do liberalismo? Se você competir, se você colocar todo mundo para competir, no final, lá na ponta, o cliente vai ter preços melhores. Isso não é mentira. Tá? Isso não é, assim, em todo caso, uma mentira. Tem um lado positivo do liberalismo. Só que aí a gente também tem que pensar o seguinte: na prática, os trabalhadores são os consumidores. Se você começa também a diminuir demais, né, o valor do trabalho e do salário, você vai acabar tendo um problema para consumir também. Tá? Então, assim, é um equilíbrio. Eu acho que esse é a mensagem do dia. De certa forma, a gente tem que chegar a um meio termo que seja bom para o consumidor,
para o empresário, principalmente o pequeno e microempresário, e para o empregado. Até agora, quem está saindo no lucro ainda é a grande empresa, o grande capital. O Henrique coloca aqui. Mas e se essas empresas forem para um lugar que, além das pessoas não terem direitos, elas também não têm dinheiro? Essas empresas não iam se dar mal? Henrique, a sua pergunta foi excelente. Por que elas não vão se dar mal? Porque essas empresas, quando elas vão para um lugar como esse, elas vão em busca da mão de obra, mas vão vender esses produtos aonde? Em outros países. É o caso mais emblemático que a gente tem, e a gente vai explicar isso melhor mais para frente, né, quando a gente estiver falando sobre blocos econômicos, é o NAFTA. O NAFTA é um bloco econômico formado pelo Canadá, pelos Estados Unidos e pelo México. Tá? E aí, então, o que acontece? Hoje tá, muitas empresas americanas e canadenses fecharam fábricas lá e se deslocaram para o México. Tá? O México teve um crescimento de PIB absurdo nos últimos 15, 20 anos. Tá? Só que o que aconteceu? Quando você chega no México, você nunca viu, né, tanta pobreza. A desigualdade aumentou exponencialmente. Hoje, você tem super ricos no México. Né? Sempre na lista dos homens mais ricos do mundo, sempre tem alguns mexicanos ali. Tá? Mas isso por quê? Porque esses mexicanos que enriqueceram estiveram associados a essas empresas dos Estados Unidos e do Canadá. E elas foram para lá para o quê? Para explorar a mão de obra mexicana. Tá? Então, o México vive um dilema. Qual é o dilema mexicano? Ele continua crescendo, a economia cresce demais, mas para manter esse crescimento, a mão de obra mexicana tem que ser muito mal remunerada. Então, você tem uma pobreza absurda no México. Tá? E aí, esses produtos que são fabricados no México, ficam no México? Não. Eles voltam para os Estados Unidos e para o Canadá para serem consumidos lá. Né? Então, você continua criando um abismo financeiro entre os Estados Unidos e o Canadá e o México. E qual é o resultado disso? A materialização disso? É essa fuga absurda de mexicanos para os Estados Unidos. Né? Porque aí eles vão preferir trabalhar e buscar um emprego informal nos Estados Unidos, tá? Trabalhar no balcão, em alguma coisa assim, do que continuar no México recebendo salário de fome. Tá? Então, esse é um ponto que essa difusão do comércio global acabou nos trazendo. Tá? Espero que tenha respondido aqui. Aí a Maria Ellen fala que sobre as taxas absurdas que o iFood paga, né? Aí ela fala assim, né? Vi um vídeo de um cara no YouTube mostrando que mesmo com vários pedidos ficava no prejuízo. Gente, assim, essa é aquela questão, o trabalhador, isso é até um conselho para vocês, porque eu já passei por isso. Assim, a gente chega uma fase na nossa vida, ali, nos 20 e poucos anos, que você começa a arrumar emprego, e aí você está correndo atrás, né? Sempre faça uma autoavaliação. Sempre chegue em um determinado momento e pense, o que eu estou fazendo agora? Eu estou ganhando dinheiro? Eu tinha um colega que falava uma coisa que é a maior sabedoria do mundo. Quem muito trabalha, às vezes, fica sem tempo para ganhar dinheiro. Tá? Então, às vezes, se estiver trabalhando muito, às vezes, se você parar para pensar, você está pagando para trabalhar. Isso eu digo porque eu já passei por isso. Eu trabalhava em várias escolas particulares, trabalhava em Macaé, trabalhava em Natividade, trabalhava em São Francisco, trabalhava em Campos, eu estava sempre dentro de um ônibus, indo para um lugar para o outro, mas a aula era absurdamente baixa. Então, chegou um dia que eu já cansado, trabalhava, cheguei a trabalhar 50, 60 horas de aula por semana, né? Isso sem contar também o tempo que eu ficava dentro de busão e coisa e tal. E aí um dia eu parei para, peraí, esse colégio aqui eu estou ganhando R$ 700, esse outro colégio aqui eu estou ganhando meio e pouco. E aí eu comecei a descontar almoço, descontar passagem e coisa e tal, e eu fui começar a perceber que não, peraí, eu estou pagando para trabalhar em alguns casos. E aí eu fui diminuindo o meu volume, concentrando aonde para mim era melhor meu custo-benefício. Tá? Eu sei que isso para professor é mais fácil, porque a gente tem essa particularidade de trabalhar em vários lugares. Tá?
Mas, em todo momento, um trabalhador chega a esse momento, né, de ter que refletir, não, agora eu estou pagando para trabalhar, então não está sendo vantajoso, né? E aí você se concentra para ir fazer outra coisa, porque, assim, as regras são essas, o mercado é esse, tá? Todos nós vamos nos submeter a esse mercado, até os trabalhadores se organizarem, até a gente se organizar como trabalhadores e lutar, né? A gente se submete, porque sozinho nenhum trabalhador consegue fazer nada, né? O máximo que a gente pode fazer é tomar conhecimento da situação, né, e tentar ir, né, jogando com a situação. Olha, agora eu vou me submeter, tá bom, vou fazer o que você quer, né, mas vou estar aqui trabalhando para pular para um plano B, para um plano C, para alguma coisa melhor. Né? Na minha situação e no meu caso, né, o que foi isso. Eu diminuí demais o meu ritmo de trabalho, a minha renda caiu, mas sobrou tempo, por exemplo, para estudar. Né? E aí eu aproveitei, estudei, passei concurso, aí depois foi, né? Passei em 3 concursos do Estado, né? Passei em 2, 3 concursos da Prefeitura, trabalhei no CEDERJ, que era concurso também, até eu entrar no IFE. Né? Hoje o IFE não me deixa ter, até aqui em casa que o pessoal fala, ainda bem que o IFE não deixa você ter outro trabalho, porque eu tenho certeza que você já estaria trabalhando em outros lugares, né? Que eu era meio assim, entendeu? Então, tipo assim, é aquela questão, você tem que estar sempre buscando alguma coisa melhor, tá? O que a Ellen levantou aqui não é raro de acontecer não só nessas empresas de uberização, mas até na vida corriqueira também, tá? A Lívia fala assim, tem muito sentido entre as taxas que eles cobram do restaurante e as promoções que eles fazem para os clientes, né? Ela está falando sobre essa questão, né, de como que o iFood às vezes impõe o seu preço até mesmo para as empresas que fornecem a comida. A Ellen continua aqui que fora da jornada de trabalho a pessoa vive só para trabalhar, né? É claro que nós meros mortais vamos querer, né, promoções, cupons, comer barato e coisa e tal, né? Ou seja, de certa forma a gente patrocina isso a partir do momento que é nosso direito também de buscar alguma coisa mais barata, né? Mas é o que eu estou dizendo, não é que ninguém tem que, não, vou comprar o mais caro para favorecer, não é bem por aí, né? Não é bem por aí. Na prática, o que a gente tem que entender é de que os trabalhadores precisam, sim, buscar as melhores condições. Tá? Infelizmente, como eu falei para vocês, ao internacionalizar o comércio, né, o grande capital, e aí a gente tem que sempre separar aqui, eu não estou falando só do pequeno capital, estou falando do grande capital hoje, ele tem um ponto de vantagem, porque ele está trabalhando em uma escala global, enquanto os trabalhadores por muita dificuldade, conseguem se organizar em escala local. Tá? Então, assim, é realmente uma situação complexa. Enquanto a gente não conseguir, de forma global também, né, estabelecer uma organização dos trabalhadores, né, a gente vai estar à mercê dessa lógica liberal, né, de que você tem, basicamente, né, a exploração acontecendo. E aí o que a gente observa, gente? A gente observa que, pontualmente, em alguns lugares, né, a parada estoura. Né? Ou seja, já estourou no Chile, está estourando agora na Colômbia, né? Daqui a pouco vai estourar aqui no Brasil. Né? Ou seja, porque aí você tem manifestação, porrada, bomba, não sei o quê, governos caem. Né? Por quê? Porque a gente está gerando, no México já aconteceu, a gente está gerando uma situação de extrema pobreza. Né? Então, essa extrema pobreza leva a situações de ruptura. Tá? Mas, por enquanto, essas rupturas são locais e muitas das vezes voltadas para os governos. Então, é por isso que eu acho que são os governos que têm que ver, né, e botar a barbinha deles de molho, porque são eles que estão na reta. Né? Porque o grande capital, ora ele vem, investe, mas do mesmo jeito que ele vem e investe, ele pode ir embora. Né? Então, cabe aos governos estabelecer esses limites. Né? Então é um protecionismo? Você é a favor do protecionismo? Não, eu sou a favor do bom senso. Né? Então, é importante você estabelecer um comércio global, né? Mas também é importante você estabelecer alguns limites. E é como eu falei para vocês no início dessa aula, a China é toda errada. A China é toda errada. É uma ditadura, não respeita direitos trabalhistas, né, direitos humanos, ela é politicamente falando socialista, ela detona o meio ambiente, mas assim, o grande capital aceita. Por quê? Porque ela estabelece os limites dela, né? E mesmo assim ela consegue ofertar coisas boas para o grande capital. Então, se um governo consegue estabelecer
né, determinados limites, o grande capital vai aceitar, tá? Ele vai se submeter. Mas aí você precisa de governos fortes para fazer isso, tá? Mas qual governo então vai fazer isso? Cara, eu não sei. Sinceramente, não sei. Eu não vejo, pelo menos dos últimos governos que nós tivemos, eu não vi nenhum, assim, realmente trabalhar nesse sentido. A Lívia também coloca, né, ruim do Uber é que mesmo tempo que é muito bom para o cliente, eles não têm fiscalização nenhuma dentro da empresa, não zelam pela segurança de ninguém. Mais ou menos, né, Lívia? Assim, a Uber tem uma série de itens de segurança para o usuário, principalmente para o cliente. Tá? Como eu falei para vocês, o motorista do Uber tem todo o histórico, você pode puxar o histórico de avaliação do cara lá, né? Aí cabe você também, ó, vou puxar, porque as pessoas às vezes ficam pedindo Uber e nem olham, mas você pode pedir o histórico, pode ver a carinha do cara antes, né, da moça, né, antes de ela chegar e coisa e tal. Então, assim, existe uma série de formas de você se proteger. Agora, é claro, né, que assim, o Uber não se responsabiliza por nada, como eu falei, eu só estou aqui prestando um serviço. Né? É bem diferente você estar dentro de um ônibus, por exemplo. Eu estou dentro de um ônibus, sofri um acidente. Você pode processar a empresa. Né? Na Uber, eles se isentam de todos os... É o que eu estou falando, é uma sacada, o Uber teve uma sacada absurda. Né? E tanto que hoje em dia ela está sendo cada vez mais imitada por outras empresas de alta tecnologia. Tá? É impressionante, mas essas empresas de alta tecnologia ali do Vale do Silício, né, você tem uma meia dúzia de engenheiros e de técnicos de computação que estão ditando o capital no mundo. Né, no mundo. Eles controlam a forma que as pessoas pensam. E aí eu incluo não só o Uber, iFood e coisa e tal, mas eu incluo aí também a Microsoft, Facebook, né? São empresas que hoje elas estão controlando o capital global, elas têm um poder absurdo sobre o mundo, de instituir governos até. Né? E aí fica aqui a dica de documentário, né? O Dilema das Redes. Assistam lá, é um documentário muito bom, né? E vocês vão entender mais ou menos como funciona esse mundo virtual e esse pequeno grupo de pessoas que hoje, na prática, controlam, né, o capital global. Tá? Aí o Felipe achava que cada um estipulava o seu preço. Né? Na verdade, quem estipula o preço é o Uber, é a Uber. Né? É engraçado que ele estabelece um preço também pelo volume de Uber que tem. Então, por exemplo, se você junta muitos carros num determinado lugar e está tendo muito serviço, eles têm um algoritmo, a empresa tem um algoritmo que vai diminuindo o preço do negócio. Né? Para o cliente é bom, né? Mas para o motorista vai ficando ruim. Né? Por exemplo, tem um show, tá tendo um show no lugar. Né? Sabe, na época que as pessoas podiam se aglomerar, que tinha show e coisa e tal, né? Ou pelo menos na época que podiam se fazer isso sem que as pessoas se contaminassem ou fossem condenadas por isso. Né? Aí você está tendo um show no lugar. Aí, de repente, muita gente começa a pedir, acabou o show, muita gente começa a pedir Uber no mesmo lugar. A tendência é o algoritmo ir reduzindo o preço. Vai abaixando o preço, né, para o motorista, o que ele vai ganhar, a margem que ele vai ganhar, né, e vai aumentar para o cliente. Estão entendendo qual é a lógica? Então, se o motorista ganha menos e o cliente paga mais, quem é que está ganhando com uma margem de lucro aí? É a empresa. Tá? Então, eles têm uma série de algoritmos que eles fazem isso. Tá? Quem estabelece o preço são as empresas. A Maria Ellen fala sobre que, na visão dela, essas empresas são uma solução de curto prazo. Eu acho que chega a hora de que elas se sustentam mais, os preços começam os preços não se sustentam mais, da mesma forma que o começo, eu acho, né? Assim, como eu falei, essas empresas entram num determinado lugar, elas dominam aquele mercado, já que elas têm um capital muito grande, né? Elas são capazes de praticar preços em que ela vai tomar prejuízo, né? Beneficiando os motoristas e o cliente, mas depois que ela domina aquele lugar, aí ela vai estabelecer o preço que ela quiser, né? Ela domina aquela região. E aí, com o tempo, você vai vendo o quê? Uma diminuição da vantagem para o motorista e, por outro, também é uma diminuição da vantagem para o cliente.
A questão é a seguinte, a questão, gente, é que como a crise econômica, o desemprego, o que tem mais acontecido é o quê? Cada vez mais pessoas tentando ganhar a vida dessa forma. Então, a empresa tem mais empregados, então ela pode realmente estabelecer preços cada vez menores para o seu associado, a gente poderia dizer assim, né? E você vai acabar sempre tendo pessoas que vão se submeter àquilo, pelo desespero mesmo. Aliás, isso não é só dessas empresas. O grande capital, todo o capital, sempre ganha com uma boa crise. Né? Parece estranho, né? Mas por quê? Sempre que tem uma crise, você gera desemprego, esse desemprego gera um aumento de desempregados, que a gente chama de exército de reserva, e, consequentemente, o que acontece? Os salários caem, é oferta e procura. Tá? Os salários caem, tá? E a partir do momento que eles caem, né, a margem de lucro da empresa aumenta. Nunca se esqueçam, a riqueza é produzida pelo trabalhador. Né? E da onde a empresa conquista o seu dinheiro? A partir do momento que ela paga salários menores para esse trabalhador. Tá? Aumentando assim a sua mais-valia. Tá? Isso é bem básico, bem didático lá do Capital, né, de Marx, mas ainda hoje é uma regra muito clara e que se aplica. Tá? Eu vou, pessoal, aqui só um minutinho, puxar mais puxar a segunda lista de hoje, tá? Que a gente já está batendo aqui 9h30, então o nosso horário. Tá? Um minutinho. E acreditem, pessoas, eu estou falando isso, é um pouco desesperador, mas é importante que vocês entendam que é bem provável que o mercado de trabalho, ele cada vez mais flua para essa situação. Né? E aí vocês, como futuros trabalhadores desse mercado de trabalho, vocês têm duas formas de encarar isso. Aceitar as regras do jogo, sempre criando oportunidades de plano A, plano B, plano C, né? E também ter a noção da organização entre vocês. Ou seja, a organização que os trabalhadores precisam ter para poder conseguir, né, melhores direitos. Esse segundo ponto é mais difícil, porque não depende só de você, depende de uma forma geral de todo mundo. Né? Mas o que eu, sozinho, como trabalhador, posso fazer, né, é entender a regra do jogo, né, aceitar que essa regra do jogo está aí, e está sempre buscando o quê? Olha, eu estou aqui hoje, prestando esse serviço, mas assim que eu conseguir alguma coisa melhor, eu dou as costas para esse aqui e vou embora. Né? Então, assim, nada é conquistado de forma gratuita. Né? Hoje, por exemplo, a escola pública é uma conquista. Ela vai existir para sempre? Cara, eu não sei. Hoje, né, se vocês viram a entrevista que o reitor deu lá na televisão, né, na Record, vocês veem, a gente não tem orçamento para fechar o ano hoje. Realmente o governo cortou o orçamento de forma a contar que a gente vai ficar no ensino remoto até o final do ano. Porque se a gente tiver que voltar e aí ofertar, né, luz, ambiente, comida, limpeza, pessoal de material de limpeza e coisa e tal, não tem dinheiro até o final do ano. Né? Então, tipo assim, um estrangulamento do serviço público. Tá? E aí cabe o quê? Cabe a luta. E a gente sempre luta, a gente sempre briga. Às vezes as pessoas ficam chateadas, mas não sei o quê, greve, papapá. Mas é para manter o negócio. Né? Foram graças a greves anteriores que eu pude fazer faculdade pública, graças a essas lutas anteriores. Eu mesmo não sou um grande fã de greve, aquela greve pijama, que o cara vai para casa, não sei o quê. Né? Mas, assim, tem que também aceitar a realidade, né? Foi graças às lutas anteriores que a gente ainda tem universidades federais, a gente ainda tem institutos federais, e essa luta vai continuar acontecendo, né? Independente do governo, tá? E é que eu estou dizendo também, não é uma exclusividade deste governo esse tipo de movimento, não, tá? Isso acontece em todos os governos praticamente, tá? Isso por exemplo, eu fiz faculdade na época do Fernando Henrique. Tá? Então, o que tinha de porrada, de paralisação, de greve, porque o movimento era exatamente estrangular o serviço
federal, serviço público, e tentar passar tudo para universidades particulares. Foi o grande boom das universidades particulares. Né? E aí hoje, boa parte das universidades particulares são mantidas com bolsas do FIES e coisa e tal, são bolsas o quê? Federais. Então, o governo, ao invés de investir nas universidades públicas, pega o dinheiro e paga, né, o estudante para fazer uma particular. Olha que doideira. Né? Então, infelizmente, as lutas vêm, mas a discussão é bastante complexa. Só para fechar aqui, pessoal, vou dar uma lida geral aqui nos comentários para a gente poder fechar a aula hoje, tá? A Lívia fala assim, acho que o menu certo é o mais aberto para o preço dos restaurantes, porque a plataforma é pequena. Ela está discutindo aqui ainda a questão do iFood, né? Certo preço bate com os restaurantes mesmo. Menu certo, o que vocês estão falando? Menu certo é tipo um iFood também, né? Menu certo também, até a loja de roupa. Mas se bobear a taxa que eles recebem, não vale a pena. Tá? A plataforma facilita a compra online. Esse negócio de compra online, gente, é engraçado, porque o comércio, de uma forma geral, está passando por uma transformação. Né? Aquele comércio mais tradicional, por exemplo, em cidades de médio porte, como Campos, está morrendo. E eu acho que é um processo irreversível. Tá? O velho centro, aquelas lojas mais populares, elas ainda têm um nicho que são as pessoas mais pobres, né? Classe D, classe E, né? Mas a tendência é o volume de venda dessas lojas cair cada vez mais. Por quê? Porque você tem a compra online. Né? Gente, hoje eu praticamente compro tudo pela internet. Assim, é muito raro eu comprar alguma coisa, porque só mesmo quando eu estou naquele fogo de quero que isso troço logo, né? Eu vou na loja, porque geralmente o preço é maior. Né? Por quê? Porque, de certa forma, a loja tem todo aquele custo de impostos, tem todo aquele custo de mão de obra e coisa e tal, que uma empresa virtual não tem. Tá? Por outro lado, também a hora é restrita. Né? Então, a loja do centro, ela abre na hora comercial. Né? E aí, então, o que o cara faz? Eu saio do trabalho, eu vou para o shopping, por exemplo. Então, cada vez mais eu vejo que essas empresas, essas pequenas lojas de centro, mais tradicionais, elas estão sendo estranguladas. Agora, isso é bom? Isso é ruim? Cara, não tenho como fazer juízo de valor. Né? Agora, o que eu sei é o seguinte, que também se você para pensar as condições de trabalho daquelas pessoas que estão ali, também não é uma condição de trabalho top, não. Agora, com certeza, é melhor do que não ter trabalho para essas pessoas. Né? Então, assim, é uma situação que a gente tem que ver. Aí é que eu falo, essa é a situação de se pensar a sociedade. Quem faz isso? Né? O mercado e a regra do mercado, ela está sempre voltado para a sua própria subsistência, ou seja, o lucro e coisa e tal. Tá? Agora, pensar a sociedade de uma forma mais ampla, mais complexa, não é o mercado que vai fazer. Tá? Não é o mercado que vai fazer. Por isso que eu acho que aqueles liberais extremos, aqueles que acham que o Estado deve desaparecer por completo, que o Estado é ineficiente, é burocrático, é corrupto, né? Eles têm a razão deles em alguns segmentos. Agora, também achar que as regras de mercado vão resolver todas as questões da sociedade é resumir demais a sociedade ao mercado. E não é bem por aí. Tá? Você tem aí uma situação um pouquinho mais complexa. Manuela fala assim, eu estava estudando um filósofo sul-coreano e em sua tese ele afirma que nós trabalhamos demais em consequências absurdas para no final do dia não conseguir pagar nem a janta. Manuela, a sua consideração é excelente, porque como filósofo sul-coreano eu posso dizer que ele está vivendo a realidade máxima dessa lógica. Tá? Eu acho que eu não cheguei a assistir ainda, mas muitas pessoas me recomendaram, que é um filme muito bom, né? O Parasita, que é também um filme coreano também, tá? E a Coreia do Sul é uma daqueles casos de sucesso do capitalismo. Um país que há 50 anos atrás saiu da miséria completa e hoje é considerável um país, né, desenvolvido. Só que vejam vocês, as condições de trabalho de um trabalhador coreano são absurdas. O cara trabalha a rodo, da mesma forma que o chinês. Agora, a mão de obra
sul-coreana é um pouco mais valorizada, houve essa valorização. Mas mesmo assim, quando você olha a vida do cara, o cara trabalha o dia todo, isso começa na escola, tá? Japoneses, sul-coreanos, eles começam na escola uma vida absurdamente, né, pesada de estudos, aí depois é trabalho a rodo, e aí você vai ver o cara mora num apartamento, num micro apartamento, porque eu estou falando de cidades com valor agregado de terra, né? Ou seja, metro quadrado absurdamente valorizado. Então, o cara mora num micro apartamento. Tá? Isso acontece na China também. Apartamentos que são do tamanho aqui do meu escritório, 2 por 3, entendeu? E é o apartamento todo do cara. Isso aqui, a cama, aí tem um vasinho ali, né? Parece uma cela de prisão. E aí você vai ver quanto que o cara paga de aluguel ali. O cara paga 900, US$ 1.000. Então seria tipo assim, R$ 4.000, 5, R$ 6.000, né, que o cara paga para um apartamento, um microapartamento. Então, assim, a vida hoje nesses países é estupidamente complicada. Por incrível que pareça, até para os nossos padrões de vida. Tá? Além disso, ficam doentes psicologicamente. É claro, o resultado é isso. O resultado final o resultado final de um trabalho, né, é o burnout, né? Ou seja, é aquela síndrome. Esses dias a minha irmã teve, né, burnout, que é tipo assim, é quando uma pessoa dá uma travada de tanto trabalhar, né? Então nunca na história da humanidade a gente viu tanto problema psicológico associado a um trabalho absurdo. Agora, é claro, né, quando a gente fala sobre qualidade de vida, é muito de cada um. Tá? Agora, tem muita gente que gosta realmente de trabalhar, gosta de trabalhar, mas agora, uma coisa é você gostar de trabalhar, a outra é você trabalhar além da sua capacidade de produção. Tá? O Matheus está falando que Zé é igual o Júlio, né? O que? Eu sou meio mão de vaca? Eu sou um pouquinho, tá? Não, mas mais ou menos. Ou só porque eu sou careca mesmo, todo careca é igual. Também, pode ser. Já dizia um velho barbudo aqui, né? Trabalhadores do mundo news, né? Essas palavras, por incrível que pareça, até hoje estão muito, muito, né, na prática, muito, muito na moda. Essa divisão, Olívia, de que um trabalhador luta pelos seus direitos e o outro, né, não critica o governo ou até reproduz, eu não digo nem só o governo, mas reproduz a lógica do mercado, né, isso é uma coisa muito comum, é um processo que a gente chama de alienação, também um processo previsto lá no Capital também, ou seja, de como o capital ele domina, gente, ele não domina só do trabalho, o capital domina a gente ideologicamente, inclusive na nossa forma de pensar. Então, a nossa forma de pensar faz com que a gente realmente ache que essas coisas estão certas. E não é uma questão de ser ignorante nem nada. Não, é uma questão que a própria estrutura ideológica da sociedade nos faz pensar assim. Só quando a gente estuda e a gente vê a realidade, por trás da realidade, né, que a gente vê como que as coisas acontecem. Né? Por isso que, muitas das vezes, as pessoas que estudam, né, e não dizendo que o marxismo está correto, porque tem várias falhas, e eu mesmo, muitas ressalvas, mas o Capital, o livro O Capital, que é, na verdade, uma leitura sobre o capitalismo, né, ele é muito importante. E quem lê, quem vê, quem estuda sobre o capital, são pessoas que acabam tendo aquela visão assim de eu vi um mundo por trás da Matrix. Né? E são até pessoas que acabam sendo meio arrogantes por isso. Oh, como que você não vê? Eu estou vendo. Né? Isso, aliás, é uma falha absurda dos marxistas, conseguirem tornar aquela visão complexa um discurso mais simples, para que todo mundo entenda. Tá? Mas assim, o fato é de que quando você olha o que acontece por detrás do palco do grande, da sociedade moderna, da sociedade do capital, né, a gente vê que existem falhas. Para mim, aí a minha opinião particular, eu não acho o capitalismo ruim, não acho o capitalismo um sistema ruim. Tá? Acho, inclusive, que ao entender o capitalismo, a sociedade como um todo pode trabalhar para melhorar o capitalismo. Eu, particularmente, não acho que o socialismo funcionaria para o ser humano tal como ele é hoje. Tá? Mas talvez a gente conseguir um meio termo, uma social-democracia,
alguma coisa ali em que você tenha o mercado com o lugar dele, e você tenha, né, o Estado, de certa forma, fazendo ali um meio de campo entre o mercado, o grande capital e o trabalhador, essa é a minha visão, né? Agora, acima de tudo, nunca viveremos num mundo definido, pronto, acertado, tá? Por quê? Porque as pessoas são assim, estão todas sempre mudando e buscando objetivos particulares. Bem, gente, olha só, fechou aqui, tá? São 9h45, então quem quiser sair, já pode sair, tá? Já deu a nossa hora, tá? Eu só vou fechar aqui para encerrar a leitura, para deixar na gravação, tá? A leitura aqui dos comentários, para não deixar passar nada não, tá? A Ellen fala que vamos fazer um aulão especial só para falar da Big Data. Zé, a Laura de administração pediu para avisar que a internet dela caiu, tá? Espero que ela esteja bem, tá? A Laura pediu para avisar que a internet dela caiu também, deve ter faltado luz em alguma região aí, porque caiu muita gente. Zé é um exemplo bem forte disso, é a Amazon Brasil. Aqui compramos caneta na Amazon, preço absurdamente barato. Exatamente, né? O comércio, no caso a Maria Ellen, que está falando do comércio virtual, chega rápido, é verdade, eu comprei um negócio aqui esses dias aqui, já chegou também por 2, 3 dias, nem esperar mais, a gente está esperando tanto, tá? Aí depois vai fazer um monopólio, é exatamente isso, você conquista o mercado, depois você faz um monopólio, aí você joga o preço que você quiser, isso é uma prática muito comum, tem até um nome, agora não me vem à cabeça, mas tem um nome bem específico isso. Aí o pessoal que está comparando a questão de preço, né, da Saraiva, exemplo, né, tá certo. Bem, gente, ó, então fechou aqui, valeu. Semana que vem eu vou gravar mais uma aula, a gente vai gravar aula sobre globalização, a gente vai ter a nossa aula aqui normal, mas provavelmente a gente também vai ter uma aula casada, né, com biologia, porque semana que vem a matéria é globalização, tá? Então a gente vai tentar fazer um link entre globalização e a questão ambiental, tá? Porque assim como os direitos trabalhistas também variam muito de país para país, e o capital vai em busca, né, direitos mais interessantes, a questão ambiental é o mesmo ponto, né? Ou seja, o grande capital, o lucro, a busca do lucro, ela vai geralmente aonde as leis ambientais são mais frouxas, tá? E aí então a gente vai pegar um pouquinho o exemplo do Brasil, vamos pegar o exemplo da China e vamos falar um pouquinho sobre a diferença dessas leis ambientais em relação, né, aos países desenvolvidos e os países que nós temos aqui nos países subdesenvolvidos. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau, tá? Peraí. Eu vou recolher as perguntas aqui. Semana que vem a gente começa com as perguntas que estiverem aqui. Tá bom, gente? Tchau, tchau. Vou parar aqui a gravação.